Bora lá então, né? A próxima questão que nós vamos ver do ITA 2022 é a questão 60, propriedades coligativas. Dá uma olhada aí nessa questão 60. A ebulioscopia pode ser um método útil para a identificação de solutos desconhecidos. Uma solução foi preparada dissolvendo-se 9 gramas de um soluto desconhecido em 100 gramas de água, cuja constante ebulioscópica é igual a meio grau Celsius mol por quilograma. Verificou-se que o ponto de ebulição normal da solução resultante é igual a 100,25 graus Celsius. Com base nesse resultado, assinale a alternativa que apresenta a possível identidade do soluto utilizado na preparação da solução. Bom, gente, aqui a ideia principal é a aplicação da fórmula. A fórmula da ebulioscopia, que seria fazer uma coisa entrar em ebulição, mas com dificuldades, certo? Porque você tem um componente ali no meio da sua solução, que no caso é o que nos interessa descobrir. A fórmula seria a variação da temperatura de ebulição é igual à constante ebuliométrica vezes o molar, que é o número de mols dividido pela massa dissolvente, m em quilogramas, do solvente. Eventualmente pode aparecer aqui um coeficiente de Van't Hoff, se for uma coisa iônica, mas nesse caso não há em nenhuma das alternativas algum composto que seja iônico para que você se preocupe com isso. O conceito dessa variação de temperatura de ebulição está fortemente relacionado com a equação de Van't Hoff, que trabalha com constantes de equilíbrio, mas não vamos deduzi-la. Sabemos que a temperatura de ebulição nova é 100,25 e que a da água zerada, né, uma água pura, é 100. Então a diferença do ponto de ebulição dos dois compostos aqui, puro e misturado. A constante ebuliométrica é meio. O número de mols, aqui no caso, não foi dado, vamos deixar como N, mas a massa dissolvente foi dado, 100 gramas. Eu tenho que colocar em quilogramas, então 0,1. A partir daqui, nós podemos escrever 0,25 é igual a 5N. Então, dividindo aqui por 5, né? Você vai ter que N vai dar 0,5. Aliás, 0,05, né? Esse número de mols, ele está correlacionado com aquelas 9 gramas. E esse é o ponto. Ele nos deu, de alguma forma, a massa do soluto para fazermos essa regrinha de 3 e deduzirmos então a massa molar do composto. Então você colocaria massa mol, regra de 3 clássica, só que agora você colocaria que 9 gramas contém 0,05 mols. E qual seria a massa X para 1 mol? Para 1 mol. Se nós fizermos essa continha aqui, você concorda comigo que vai dar o dobro, né? Aqui vezes 10, depois vezes 2, 180. E essa massa molar é própria da molécula de glicose, que teria que pegar cada uma das alternativas e saber desenhá-la, né? O problema é que essa questão foi anulada. E eu confesso que eu ainda não entendi, eu não parei para ver com detalhes, né, quais seriam os possíveis erros. Pode ser que depois eu grave um outro vídeo avisando qual foi o detalhe que eles erraram. Mas essa seria a resolução. Não vejo motivos para muitos problemas, mas ela daria 180 gramas, é a massa de 1 mol desse componente, que é a glicose, né? Então, se eu tivesse que marcar alguma coisa, seria a letra D. Beleza? Gostou do assunto? Se você tiver alguma dúvida de ebuliometria, ebulioscopia, é só dar uma comentada aí embaixo no vídeo que a gente faz alguma aula sobre o assunto, porque é bem frequente no ITA, viu? E no IME também. Valeu, meus caros. Até a próxima.